Você entrou numa empresa e aí você fez lá o processo seletivo, te entrevistaram, gostaram do seu perfil, te falaram quais eram as atribuições do cargo. Você está agora dentro da empresa. Não sei há quanto tempo você está, mas está lá dentro da empresa. O que acontece? As pessoas entram e você recebe lá uma lista de atribuições. Qual é o grande problema aqui? A maioria das pessoas que não são, aliás, a maioria das pessoas que não são promovidas, mas eu talvez diria que todas as pessoas que não são promovidas, elas tendem a ficar única e exclusivamente nesse escopo de trabalho. Então, uma das coisas que eu ouvia ali consistentemente na minha trajetória profissional. Eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é escopo de trabalho que eu fui contratada. Eu não fui contratada para fazer isso. E eu tô falando isso para você não só de uma visão de pessoas que eu ouvi, mas até de próprios funcionários meus que já falaram isso para mim. Eu não tenho isso aqui, Lilian, olha só, quando vocês me contrataram, vocês não me disseram que eu tinha que fazer isso. Então eu não vou fazer isso. E aí, qual é o grande problema? Qual é o grande erro que a gente tem aqui nessa frase do não vou fazer? Quando a gente começa a raciocinar dessa forma, a gente começa a entender por um lado assim, eu não vou aceitar, então eu quero primeiro pensar aqui a mentalidade, eu não vou aceitar fazer um escopo além do que me contrataram, afinal de contas a empresa está pagando para eu fazer esse trabalho e agora que eu entrei na empresa, a empresa está me dando mais trabalho, então ela está fazendo com que eu trabalhe mais ganhando menos, porque ela teria que contratar uma outra pessoa e ela não está contratando a outra pessoa e está me colocando mais trabalho. Vamos lá, sim, tem empresas que são malandras, tem empresas que se aproveitam dessa oportunidade. Eu não estou falando da empresa que faz isso, que age dessa forma de má fé. Eu estou falando de empresas corretas que contratam você, que tem ali um escopo de trabalho. E aí você entra e eventualmente surge um projeto novo, ou surge alguma outra coisa, e a empresa te pede e você fala, eu não vou fazer, eu não fui contratado para isso. Ouvi muito, então estou falando para você de uma coisa que eu ouvi e ouço até hoje. Qual é o problema nessa frase, né? Talvez você esteja pensando, poxa, mas qual é o problema? As empresas têm ali um escopo de trabalho, a empresa pode me dar um aumento salarial, ela pode contratar outra pessoa. Mas o que acontece? A empresa, ela, em vários momentos, ela dá isso como uma oportunidade. E eu não vou nem pensar sobre a ótica da empresa pensar que ela está te dando uma oportunidade. Você tem que pensar que essa é uma oportunidade para você. Então, quando a gente faz só o nosso escopo de trabalho, a gente está fazendo exatamente o que a empresa contratou a gente para fazer. Porque se você foi contratado para fazer determinadas atribuições, ganhando um determinado salário, e você entra na empresa e você entrega esse trabalho, você tem que receber esse salário. Então, uma das coisas que é mais incoerente, é um erro gigantesco, é a gente acreditar que a gente vai conseguir ser promovido entregando o escopo de trabalho pelo qual eu fui contratado. Porque se eu fui contratado para fazer esse escopo de trabalho por esse salário, por que cargas d'água a empresa teria que te pagar mais para entregar o que você foi contratado para entregar? Então, eu quero que você pense aqui o seguinte: entregar o que você foi contratado é o mínimo esperado por você. Se você fizer menos do que o escopo de trabalho que você foi contratado, na verdade você está sendo ameaçado de ser mandado embora e não de permanecer na empresa. Então, para permanecer na empresa, você precisa entregar, você precisa fazer as atividades pelas quais você foi contratado. Se você quer ficar aqui, ok, parabéns, você pode seguir a sua vida e você vai permanecer no mesmo cargo. Afinal de contas, você foi contratado para isso e você está entregando isso, então a empresa vê que você é uma pessoa dentro do esperado. O que eu imagino é que na sua cabeça o que você quer, na verdade, é não ser um profissional dentro do esperado, é ser um profissional acima da média, acima da curva, aquele profissional que é promovido, aquele profissional que é chamado para trabalhar em uma empresa, aquele profissional que recebe convite o tempo inteiro, aquele profissional que todo mundo quer trabalhar, que os gestores brigam para ter na equipe.
E se você é esse profissional, o que faz você ser promovido, mas é você entregar além do esperado.